Bom dia, Oi, bom Adriano. dia. Tudo bom? Elisângela, faço parte da faculdade de Estácio de Sá, turma de Direitos Humanos. A gente vai conversar um pouco hoje sobre intolerância religiosa. Sim. Vou te fazer algumas perguntas, gostaria que você se apresentasse. Tá, meu nome é Adriano, eu sou fundador da instituição Com Causa, sou morador aqui da Baixada Fluminense. Essa instituição foi criada inicialmente com foco aqui na Baixada Fluminense, para entender as nossas dinâmicas e tentar atuar na promoção e defesa dos direitos humanos num conceito que a gente criou chamado cultura de direitos, para o enfrentamento à cultura da violência, à cultura de respeito. E aí a gente entende que se a gente conseguir propagar essa coisa da pessoa ser detentora de direitos, ela se torna promotora. Ou seja, ela não só vai ser facilmente violada, como também se ela vê uma violação, ela tende a ter uma postura diante disso. Então, isso é o que a gente deixa. A princípio, a respeito sobre intolerância religiosa, depois quero conhecer um pouco mais qual o significado da intolerância religiosa para você. Olha, ele é consequência da ignorância. Ignorância no sentido não só da maldade, né? Os segmentos religiosos entendem que não existe o mal, existe sim a ignorância. E aí, se desconhecer o outro, da questão religiosa, muitas vezes leva a esse movimento que se torna violento, dependendo do momento social e político que você esteja. Então, filosoficamente, é isso. Na prática, ela é personificação dos nossos preconceitos, que no caso do Brasil tem profundas raízes na questão racial. Os 300 anos de exploração das pessoas escravizadas alicerçaram essa postura de ataque a religiões com determinado segmento. As religiões que mais sofrem ataque no Brasil, isso é novidade, isso é redundante, estou falando, são as religiões de matriz africana. A gente não tem ataques à sinagoga, a gente não tem ataques a templos budistas, templos Chechenier, a gente tem especificamente ataques a esses perfis de religião. Quais são as principais características para você da intolerância religiosa? Voltando a falar, a gente tem, eu acho que o zero é a questão racial, o preconceito racial. Eu acho que o alicerce daí está essa questão. E de alguns anos para cá, e aí é uma construção que tem farta literatura, né, desde do próprio Estado reprimindo, sendo intolerante, né, tirando aquelas pessoas naquele momento a mínima, o que a religião está aí para te dar esperança, é para religar e, né, te ligar com Deus, seja qual Deus que for. E aquelas pessoas que estão no processo tão embrutecido, Rosado Seita é ex-cônsul de Angola. Caramba, deu branco. Quando a gente fez o momento do tombamento lá do Cais do Valongo, participei desse movimento, o Rosado Seita falou uma coisa que, por mais que esteja nessa há muitos anos, eu nunca tentei. A gente sempre se remete ao holocausto do povo judeu. Sim. Mas foi um holocausto nesses 300 anos. Foram milhões de pessoas que foram dizimadas nesse período. Então você teve inicialmente um Estado, né, chamando para si, daí você tem a polícia reprimida, prendendo, proibindo, o próprio departamento político de repressão levou o DOPS, levou o DOI-CODES, etc. Ele foi criado exatamente para você reprimir as religiões, e aí especialmente a matriz africana. A gente tem, nos últimos anos, aí mais da década de 80 para cá, determinados segmentos religiosos, neopentecostais principalmente, alicerçando a sua filosofia de atuação na criação de um inimigo. E aí no fascismo, estou falando que todos esses momentos seriam fascistas, mas isso é uma metodologia usada no fascismo, que se repete agora. Você cria um inimigo, seja real ou imaginário. Eles criaram um inimigo e aí começaram a atribuir às religiões da matriz africana todos os males das pessoas. E graças à mudança de legislação, de postura, de cultura, isso tem que ser cada vez mais exposto, não necessariamente reprimido em alguns aspectos, mas cada vez mais exposto. E a gente tem, de 2013 para cá, 10 anos, toda uma onda de ódio misturado com o algoritmo que as redes sociais propiciaram em vários aspectos da sociedade, que isso voltou aquele idiota que fazia somente o ataque na rua, no ônibus, ele passou a utilizar as redes
percebeu que isso dá engajamento e passou a ter isso como filosofia. Tanto que você tem episódios pontuais, né? Antes disso, você tem aquele episódio lá do Chuta Santa, né? Porque aí tinha canal de televisão próprio, mas hoje não. Hoje você, há poucos anos, a gente viu um suposto pastor em cima de um morro quebrando imagens religiosas, tentativa de viralizar a sua igreja. Então, um exemplo disso na Baixada Fluminense é de tantas outras coisas. Os próprios narcotraficantes filmando, eles quebrando os templos de matriz africana e obrigando as pessoas daqueles templos a destruir o seu sagrado. Então a gente tem uma mistura, primeiro desse momento histórico de construção, aí você começou a ter alguns avanços aí, né? Aí veio esse movimento de evolução do sagrado. Aí chegamos a esses 10 anos em que essa cultura de ódio, de propagação do ódio, né, junto com o algoritmo, com a visibilidade de rede social, levou a essa nova onda de intolerância religiosa, que por sorte hoje nós temos instrumentos jurídicos que, por mais que ainda sejam falhos em alguns aspectos, né, do seu processo de execução, tende a reprimir, não fica mais totalmente impune se houver uma boa vontade estatal, que a pessoa vai lá, perpete uma violência dessa e passa batido. Você acha que a falta de conhecimento sobre as culturas é um dos principais fatores que contribui para os casos de intolerância religiosa? Voltando a falar, a ignorância. As pessoas tendem a execrar, ou afastar, ou criar fantasias daquilo que não conhecem. E aí a gente... sim, mas a população não conhece, por exemplo, os ritos da religião islâmica, por exemplo, que também sofre um grau de intolerância, não como a religião de matriz africana, mas há um preconceito. Eu cansei de ouvir piadas do tipo, vai vir com bomba, isso. Vai vir, o cara é islâmico, então, vai vir com bomba, tá vindo da mesquita, então, mas a gente não tem ataques a mesquitas, graças a Deus, menos o problema, né? Tem a ver, sim, com essa questão da ignorância, da não construção, da não aceitação cultural, dessa mistura que a gente tem no Brasil inteiro. Então, eu acho que o alicerce zero desse viés, desse entendimento, né, subjetivo, é o não conhecer o que é, e a gente tem esse preconceito, e em alguns aspectos eu rechaço até de maneira violenta aquilo que eu não conheço. Isso está ligado também para você a classe social, o nível de escolaridade? A sociedade como um todo. Porque, vamos lá, você tinha, até ali a década de 80, a maior parte da população mais pobre era de religiões matriz africanas. Eram católicos, pela formação brasileira, mas você tinha... todo mundo era católico macumbeiro, apesar de ter um certo preconceito, mas era católico macumbeiro. E até mesmo os segmentos criminosos, não tinha um bandido lá que não tinha uma guia fechando, não tinha um pai de santo de referência. Com essa incursão das religiões pentecostais, né, principalmente dentro dos presídios, e a computação dessas lideranças, e que levou para o controle territorial e o avanço midiático desde a década de 80 desse segmento religioso, que elegeu as religiões matriz africanas como inimigo, como o diabo a ser combatido, a gente teve uma mudança desses mais pobres. Hoje são os principais perpetradores da violência contra eles mesmos. Porque é o oprimido. É raro você ver pessoas de classe média alta, tendo uma postura de intolerância. Não que não exista, mas proporcionalmente, aqueles que são mais massacrados na sociedade tendem a replicar suas violências. Então a gente tem um corte social, econômico também dessa questão, né? Talvez até porque não necessariamente quem tem mais recursos tem mais conhecimento, mas talvez tenha um pouquinho mais entendimento das consequências disso, que vai ser arrolado judicialmente, que talvez pague multa, né, que responda, tenha um processo criminal como registro, aí as pessoas tendem a não fazer. Não que não exista, a gente vê isso junto, logo, com a questão racial. Sempre tem uma mistura quando é esse segmento, sempre com a questão racial. Acredita que a polarização da política no país e a influência da fé cristã teve consequência? Você achou que aumentou mais de alguns anos para cá esse nível de preconceito, de intolerância religiosa decorrente à polarização política? Sim, foi evidente, porque, novamente, esses segmentos, quando eles
saem do campo midiático e começam a ter controle territorial, aí se associam a segmentos políticos partidários. E depois eles têm planos de poder maior, de chegar à presidência, ou eleger governadores. Eles utilizam dessa polarização do inimigo, né? Outra falar, o fascismo sempre elege um inimigo. Então, porque eles elegeram vários inimigos diferentes. Aí quando veio o inimigo de verdade, que foi a Covid, ele não sabia o que fazer. Esse inimigo de verdade, eu não sei o que fazer, né? Aí negou que existia. Então ela está completamente alicerçada. Como é que você pode chegar com um cara que era presidente da República falar que vai indicar uma pessoa terrivelmente evangélica? Como é que uma coisa que está ligada com a palavra da promoção do amor pode ser promover o terror? Então ele atrai dentro desse segmento do radicalismo, do nós contra eles, né? E lamentavelmente, muitos desses segmentos criaram pessoas profundamente influenciáveis, né, em que aquele líder se torna uma palavra única, não há um contraditório a ele, não há uma reflexão, mesmo que essa palavra seja de destruição do igual, que muitas vezes a pessoa está se olhando no espelho e promovendo que aquele igual seja destruído, seja morto, né? E ele cessou toda essa onda de ódio que a gente tem, que é lamentável. A religião, que era para dar esperança, para acalentar, para nos sustentar, justamente nos momentos mais difíceis, se tornaram motivação de passar a olhar para o outro e se encher de cólera contra o outro. A gente já viu em filmagens, eu já presenciei, já tive locais que sofreram ataque, com pessoas que sofreram ataque, e você não consegue ver uma lógica para aquilo ali, você não consegue. E é óbvio, quando você tem aquele líder religioso dentro, às vezes, do poder público, como uma figura pública também, promovendo a intolerância, seja de orientação sexual, religiosa, aquele cara que lá na ponta, nos cantos mais distantes, aqui falando de Baixada Fluminense, que tem lá a sua igreja com meia dúzia de cadeiras e tal, se passa uma pessoa de matriz africana, depois ele acha que para ele ser legítimo, que acha que para ele existir, ele se sente legitimado e atacar, e agora sim eu sou uma igreja. O que é totalmente contrário, né? Ser redundante aqui. Está profundamente ligado. Você acha que as medidas coercitivas são suficientes para combater a intolerância religiosa? A gente tem, inclusive, uma normativa nova, feita agora a partir do decreto, uma lei assinada pelo presidente Lula em janeiro, cria mais um instrumento legal para que você reprima essa postura. Que é do direito, fala do princípio educativo da norma. Determinadas leis são necessárias para que você se eduque no sentido de que aquilo ali não é bom, não é aceitável socialmente, que não é bom, no sentido amplo. Aí a gente tem um problema. Eu contribuí até pouco tempo na assessoria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, trabalhei já na Câmara Federal, e a gente está acostumado a contribuir na formulação de algumas normas, de algumas leis. Né? E a gente participou da contribuição da construção de uma lei feita pelo ex-deputado André Siciliano, que fazia com que as delegacias tipificassem o crime de intolerância, houvesse registro pelo Instituto de Segurança Pública, pelo ISP, e houvesse uma multa quando aquele profissional não fizesse o registro. E aí vale para tudo. Se a pessoa está com uma roupa, né, maior, tal, de característica de pentecostal, e sofreu um preconceito, também ela pode fazer um registro. Então, para que isso fosse uma regra, foi feita essa lei, passou, mas o TJ do Rio derrubou a lei. E a gente esbarra isso na questão dos profissionais e dos equipamentos estatais para acolher a violação. A gente só tem uma DECRAD no Rio de Janeiro. Há pouco tempo a gente, enquanto instituição, propôs a criação de núcleos de combate à intolerância nas delegacias distritais, que tivessem pessoas capacitadas. Há propostas de criação de DECRAD na região serrana, na Baixada Fluminense, se não me engano, e na região dos Lagos, se não me engano. O problema é que boa parte da intolerância religiosa ela é denunciada, mas não vira inquérito. Aí não é levado ao Ministério Público, e aí não existe processo, e aí você pode ter registro. Essa proposta do projeto de lei era um pouquinho para ajudar, porque você não consegue fazer o enfrentamento na área de segurança pública sem estudo, pelo menos não deveria, né? Então a gente tem até equipamentos estatais, mas o que na minha leitura falta
por um lado, maiores estruturas jurídicas coercitivas para acolher e encaminhar esse tipo de violência. Por outro lado, uma ação mais sistêmica também do poder público de promoção dos direitos, de desconstrução dessa violência. Entendeu? A gente tem na questão, por exemplo, das escolas, também tem o viés religioso também contaminando aí dentro, nesse processo que aconteceu de violência nas escolas, das mais graves. Então, se a gente não ficar malhando em ferro frio, sustentando o tempo inteiro, olha, isso não é legal, tal, só punindo não vai resolver. Então a gente acredita nisso. O problema caso até emblemático, a menina de 2015 que subiu a pedrada, Sim. não tem processo jurídico dela. Cria uma comoção, houve toda uma movimentação, mas a prática, ela tomou pedrada e foi. Não tem o responsável da pedrada. Não foi? Alguém passou por uma pedra, não houve uma investigação, não houve elementos suficientes para a investigação, que se tirasse um inquérito, que fosse levado ao Ministério Público, fosse levado ao Judiciário, enfim, entendeu? Então esse é o problema que a gente tem. Você acha que as ações de combate à intolerância religiosa não deveria ter mais acesso a locais públicos, a praças, a locais que fossem de fácil acesso para as outras pessoas verem, juntar todo mundo, fazer uma ação, para que as pessoas, quando passassem na rua e já vissem aquilo ali, já parassem para poder ter um up do que é a intolerância religiosa? Eu sou do movimento social há um certo tempo. A gente tinha muita facilidade de botar 3 mil pessoas na rua na década de 80, 90. Hoje você não consegue mobilizar a gente. A gente tem, eu acredito que você tem que rever os métodos para chegar até as pessoas. É irrelevante você fazer grandes movimentos, atividades culturais que chamem a atenção, as passeatas, as caminhadas, shows, mas muitas vezes eu sempre participei muito disso. A gente faz ali, no dia seguinte acontece, porque a gente acaba não chegando ao dia a dia das pessoas. Precisa um processo pedagógico dentro de escolas de reconhecimento de normas que já existem, por exemplo, da história da África, que acho que seria um primeiro passo para desconstruir isso. O primeiro passo, sem entrar na discussão exatamente religiosa, claro que transpassa. Eu não tenho essa profundidade de conhecimento, mas colegas lá de história falou que a mitologia africana é muito mais rica do que as mitologias que a gente vê, nórdica, grega, que a gente tende a louvar porque os filhos reproduzem. Então há histórias, há personagens tão interessantes ou mais, né? Então acho que o zero seria um processo educacional, um processo pedagógico dentro das escolas, né? De maneira sutil, leve, entendendo também as limitações e o posicionamento também de vários jovens, porque você falou em polarização, o que a gente teve agora também nos últimos anos é a cisão de famílias por várias questões políticas e, claro, evidente, religiosas. As pessoas que eram, aquela ali é um bandista, candomblessista, que vinha para macarronada com galinha domingo na casa da vovó, não vem mais. Porque passou a outra ficar sendo olhada e a piadinha que começava na questão religiosa, depois ia para a política, daí ia para o pessoal. A gente teve uma promoção de ódio extremamente preocupante no país nos últimos anos, uma legitimação do ódio ao outro, aí voltando a falar o igual, é o primo, o irmão, é a tia, o tio. Então, esse processo de desconstrução ele é longo. Desculpa, estendendo, mas eu tive em Tinguá, onde eu vim agora, há 1 ano e meio atrás, se não me engano. Teve uma flexibilização depois da onda de pandemia, né? O pessoal fez um encontro na praça, uma roda de conversa na praça. Isso é um movimento social. E aí encontrei lá o companheiro lá, aí eu falei, caramba, Ivani, a gente se conhece há 30 e poucos anos, você tá falando a mesma coisa, né? Não, mas e dá uma certa... Caramba, a gente tá 30 anos dizendo que você não pode ser racista, intolerante, que blá blá blá. Caramba, 30 anos desse negócio, quase 40, quase 35 anos, quase 40 anos. Eu passo movimento social desde 85, desde que eu tinha 15 anos. De alguma maneira, né? Claro, eu tinha 15 anos, uma postura, né, diferente de 53.
Mas assim, é esse processo de educação continuado e malhar em ferro frio até o final dos tempos, não tem jeito, é desconstruir isso. É muito tempo de construção de ódio que teve uma panadinha na última década. Há instrumentos de inclusão no Brasil que podem estimular a mudança social, estruturantes a respeito da liberdade de credo? Da liberdade de credo. Voltando a falar, a lei coloca a história da África dentro das escolas, no meu entendimento, não sou pedagogo, não sou sociólogo, é um dos melhores instrumentos para você começar a desconstruir essa postura desde cedo. Ele reconhecer que lá existiam verdadeiros impérios, que existiam sociedades, estruturas, tira aquele entendimento escravocrata que lá era um povo de menor importância intelectual, física, todas as questões que alicerçam esse darwinismo social que a gente alicerçou, para mim é coisa recente, mas alicerça até, se você pegar aí o que a Bélgica fez, por exemplo, com o Congo, agora há pouco menos de 100 anos, não estou falando do processo dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, não, estou falando recente, entendeu? É um processo continuado. Aí eu vou expor uma coisa aqui, eu faço isso com minha companheira. Eu era uma pessoa que fazia piadas racistas. Eu cresci numa sociedade das décadas de 80 e 90 e que os trapalhões jogavam a banana para o sul e todo mundo achava engraçado. E aí se faz hoje com jogador de futebol, entendeu? Para desconstruir isso dentro de mim, não tive, mas era pré-internet, eu não tive alguém que falasse. Foi um processo de formação pessoal que foi levando a isso. Me facilitaria muito se alguém chegasse lá dentro da escola e falasse, cara, só aquela piada lá, coisa, não foi legal, vamos sentar para conversar sobre isso? Eu acho que hoje, se uma professora chegar, turma, chega aí, jogaram lá uma banana lá para o jogador de futebol, lá no céu, onde, Brasil, fora, o que vocês acham disso? Entendeu? Só que falta essa formação, né, devido a todas as conjunturas que a gente tem. Vou falar, esse processo continuado, eu acho que dentro, eu falaria das famílias, mas as famílias estão tão fragmentadas, e eu sei que não é o papel da escola fazer isso, mas eu estou escrevendo até um projeto sobre prevenção de violência nas escolas e acabei mergulhando um pouco nessa coisa da responsabilidade da formação educacional que migrou para a escola profissional que está ali, já é tudo assoberbado, com seus problemas pessoais, profissionais, estruturas. É mais um, mas está dentro desse pacote de prevenção da violência. Se você pegar o bullying, ele tem motivação racial, entre outros, né? Gênero, tal, orientação sexual, território, é o zero. Agora há pouco tempo mesmo, uma notícia, não me recordo, menininho chamando a menininha, ou sei lá, coleguinha de macaco. Aí o professor remeteu, não sei se pedagogicamente era mais adequado, mas, é igual a você. Por que você está chamando ele de macaco? Entendeu? Né? É trabalho para mais de metro, mas não tem jeito, ou a gente faz, ou a gente vai estar acompanhando tragédias, sabe? Né? Acompanhando questões muito mais sérias. Eu digo isso até uma referência paralela à questão que está acontecendo nas escolas, que aconteceu com as escolas. Né? Essa é a minha opinião. Qual a sua participação no combate à intolerância religiosa? De uns anos para cá, na instituição, da Concausa, a gente tem buscado adotar uma postura muito mais de promoção dos direitos humanos do que defesa. Porque defesa quando já aconteceu. Nos poucos casos, não foram muitos, apesar de ter sido muitos casos que nós acompanhamos de perto de ataques religiosos, a gente foi lá e já tinha acontecido. Aí era uma questão já de polícia, de Estado. E a defesa dos direitos humanos é quando já aconteceu, quando já violou, quando já perdeu, quando já morreu. Eu acho que, por mais que às vezes pareça um pouco inócuo, né, parece que você não está fazendo nada, a gente tem utilizado muito a internet, os canais de comunicação, o portal de notícias, acionar a imprensa. A pessoa faz uma roda de conversa de 3 pessoas, a gente manda para a imprensa do estado inteiro, porque a gente considera que aquele debate ali é relevante. Pode ser, a gente fez muito isso na instituição, né? A gente criou uma coisa chamada debate-papo, em que a gente sentava numa praça e botava um banner, sabe? Aí o pessoal chegava, caramba, é isso? Tem nosso ministério embaixo? E aí se sentia participante de algo. A gente precisa criar essa coisa também da cultura de participante de algo, né?
E aí, o que a instituição faz é atuar muito mais na questão da promoção, além do óbvio, né, de participar e promover debates, audiências, atos, né, dentro do que a nossa estrutura permite. Mas, em geral, até uma filosofia que a gente teve desde o início da criação, a gente não vai lá fazer, a gente vai lá ajudar a fazer, a carregar caixa, a levar o tripézinho com a luz, a caixinha de som se nós tivermos, a ajudar com a caminhonete, ajudar quem está fazendo, porque às vezes aquela causa é muito mais cara para ela do que para a gente, que é uma questão só institucional, e às vezes ela não tem apoio de ninguém. E às vezes coisas muito duras, até mesmo na questão de violência letal, a gente tem essa postura. Então, mas eu acho que o zero da instituição fazer é essa coisa de ficar, olha, não pode, tal, aí é arte de internet, aí é vídeo, é matéria, aí é reflexão, que é para ajudar a desconstruir esse posicionamento, né, que ficou tão acirrado. É basicamente o que você já tinha falado aí um pouco, mas você acha que com essas ações coercitivas, essas divulgações sobre preconceito religioso, existe alguma esperança que tenha extermínio desses atos preconceituosos, desses atos de violência? Extinguir o conflito social na sociedade é impossível porque ele é inerente a uma doença social. Então, sempre vai haver um ato violento alicerçado a algum tipo de preconceito histórico, posicionamento histórico, voltando à facção de gênero, orientação, entre outras coisas. Não digo você extinguir essa postura, mas eu acho que reduzir para um nível, sabe, de civilidade. O que a gente teve nos últimos anos foi entrar num buraco civilizatório que você começou a achar comum as coisas mais absurdas, entendeu? Então, extinguir, eu lamento dizer isso, eu sei qual idade você tem, eu tenho um pouquinho mais que você. O bicho vai pegar o resto da vida, não tem jeito não. Você vai estar sempre, quando você achar que está lá dentro do ônibus. Aconteceu pouco tempo comigo. Eu estava sem carro, fui para Japeri, peguei um ônibus com 7, 8 anos. Um grupo de adolescentes vindo do colégio, meninas, jovens, negras. O trato entre elas era tão violento que eu saí passando mal do ônibus. De todas as referências. Racial, de condição sexual, de roupa, elas foram se agredindo durante 20, 30 minutos que eu estava dentro do ônibus. Eu falo isso porque foi um episódio que me chocou muito. E eu estava, ao mesmo tempo, compartilhando uma audiência pública que estava promovendo. Eu fiquei assim, caramba, sabe? É sobre o tema. Mas, cara, vamos lá, vamos fazer. E estava indo para um encontro nesse mesmo dia para falar sobre homofobia dentro da igreja evangélica. Eu digo que foi um dia assim meio, né, foi legal que meu filho estava junto comigo, tem a filmagem disso. Ele tinha 5 anos de idade, aí eu fiz uma dinâmica, não pensa isso não, eu fiz uma dinâmica que era assim, todo mundo fecha os olhos. Quem aqui já falou mal, levanta o braço, quem aqui, se abre o olho, quem aqui já falou mal na coleguinha na rede social, quem já xingou na rede social. Aí o meu filho, não estava vendo, estava do meu lado, aí ele estava assim, quem falou mal na rede social, quem nunca falou mal? Aí ele, nunca rede social, tinha 5 anos de idade. Aí foi legal por isso. Mas voltando a falar, não tem como, vai ser um processo continuado que não vai ter, você não vai extinguir essa postura. É um conflito da sociedade, a gente conflita com a gente mesmo, a gente conflita com quem a gente convida de casa, entendeu? Então, mas tem que ser feito, né? Uma vez eu tive com a Marina, a Marina Silva, e foi logo depois de um processo que ela estava com muitos ataques religiosos, ataques políticos, né? Para a disputa que ela teve na presidência e tal, e isso meio se perpetuou e a sociedade começou a replicar pela sua opção religiosa, pelo seu jeito de falar, pela sua história. Era muito pesado. Eu não conhecia, né, assim, conhecia publicamente. Aí peguei a mão dela assim, deixa eu te falar uma coisa, como é que você aguenta? Adriano, tem que fazer, alguém tem que fazer, né? É simples assim. Alguém tem que fazer. Eu até remeti a ela, tem um líder religioso muito
Eu não sou da Igreja Católica, eu tenho um respeito profundo à Diocese do Nova Iguaçu, que é uma diocese histórica na consolidação dos direitos humanos. E teve a figura do Dom Adriano Hipólito, uma figura que a gente sempre fica remetendo todas as oportunidades à história dele, um momento muito duro, né, dentro da ditadura militar, acolheu tanto perseguidos políticos quanto perseguidos dos grupos de extermínio, né, ajudou a organizar os movimentos sociais. Aí eu conheci um cara chamado Gil Neiviano, ex-guerrilheiro, que era médico, né, não chegou a ser terminar a faculdade de medicina, no projeto de Memória e História. Tem isso filmado, posso se me cobrar de mano. Vou querer. Ele falou assim, que ele era o pastor que andava com as ovelhas. Ele era muito mais pelo que ele fazia do que o que ele falava. É uma boa filosofia. Se a gente for esperar um reconhecimento, a gente tem experiência institucional e pessoal, não é para ter aplauso. E nesse mundo não é para ter like. Se você pegar todas as redes sociais, a gente tem uma frequência enorme e likezinhos desse. Mas quando existe uma situação de violência, como nós replicamos agora o julgamento do caso Lucas Terra da Bahia, você tende, as pessoas consomem e promovem a violência. Então, se eu te falar, é muito difícil a gente extinguir só mesmo, eu tenho minha filosofia espiritual, né? Quando a gente passar de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aí a gente melhora. Mas por enquanto tá ruim pra cacete e a gente vai continuar fazendo parte da gente, porque não tem jeito. Porque a gente convive com o outro do dia a dia. Então é um pouquinho. E o legal é que a gente tem essa instituição como instrumento. É mais um martelo, é mais um, sabe? É mais um lápis, uma caneta, né? Que você pode estar construindo alguma coisa. Entendeu? É isso.